Fala pessoal, aqui é Giovana Pinheiro do www.olimpiadatododia.com.br. Mais um dia de entrevistas aqui no nosso Instagram. Você sabe que depois dessa entrevista você pode acompanhar também no nosso canal do YouTube. Hoje teremos um entrevistado muito importante. O técnico José Neto estará com a gente, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. Ele estará aqui com a gente, é o nosso sabatinado do dia. Então, eu já tenho 2 recados para vocês que estão acompanhando a gente, estão entrando aqui na nossa live. Se vocês tiverem alguma pergunta ao José Neto, aqui embaixo tem um quadradinho com ponto de interrogação. Vocês estão vendo aí? Aí você pode mandar pergunta e também aperta o coraçãozinho para fortalecer a live, mandar para frente para os amigos verem, ele já está entre nós. Vamos aceitá-lo aqui. Para conversarmos. Olá! Olá, tudo bem? E aí, Neto, tudo bem e você? Tudo bem? Você me ouve bem? Escuta, você também? Tudo certo? Conexão da parte de cá? Perfeito, perfeito. Dá para ouvir bem. Vamos lá. Vamos bater um papo aí, falar Então, de maravilha. basquete. Falar um pouquinho de basquete. Primeiro, quero saber para você como tá esse período de quarentena, como tá essa adaptação de rotina. É uma rotina diferente, né? A gente tem conversado às vezes em algumas reuniões, algumas lives que a gente tem participado, que acho que é uma situação que ela é inédita para todo mundo. Acho que todo mundo que é vivo hoje, acho que nunca passou por uma situação como essa. Então, acho que é uma adaptação, está tendo uma adaptação praticamente total, né? É uma praticação, uma adaptação de todo mundo ter que praticar uma ação talvez nova. Então, eu acho que a gente tem que, é claro, estar muito focado nas preocupações da gente tomar todo cuidado para que a gente não se contamine, que não possa também contaminar outras pessoas, mas também a gente tem que pensar em que a gente pode fazer nesse momento onde a gente está se cuidando para que a gente continue ativo, né? Eu acho que o mais importante é isso. Porque eu acho que a gente sendo ativo, eu acho que a gente pode talvez ajudar a gente mesmo e talvez uma comunidade. Eu estou vendo que o basquete está fazendo muito isso. Então, muitas lives, grupos de estudos, muito bacana isso que está acontecendo, porque agora todo mundo tem um tempo, né? Então, acho que aproveitar esse tempo para que a gente possa produzir alguma coisa aí a favor do esporte, a favor da modalidade, a favor dos nossos grupos, né? Acho que isso é super importante. Com certeza, isso que você falou é uma coisa muito interessante, né? Não tem como pedir conselho para avô, não tem como pedir conselho para os pais, porque ninguém passou por isso ainda. É uma coisa Ninguém sabe. completamente inédita. Assim, é preciso tomar cuidado e a gente também fortalecer as pessoas que estão perto da gente, né? De que, tipo, vai passar e tudo mais. E nesses grupos que você está falando aí de estudos e tudo mais, o contato com as meninas, vocês têm conseguido conversar? Imagino também que seja uma coisa que é muito necessária agora, né? Manter o psicológico dos atletas nesse momento. É super importante. Esse lado mental, eu acho que agora ele é super importante. Porque o lado físico, né? O lado técnico, eu acho que tudo isso, de uma certa forma, acho que todo mundo vai ficar um pouco defasado em relação a isso. Porque a gente não tem as mesmas condições, né, para manter essa qualidade. Mas, por outro lado, a gente pode usar, talvez, esse momento de dificuldade para se fortalecer mentalmente. Eu vi outro dia uma live que, acho que se não me engano foi do Cortella, que ele falava o seguinte, que numa dificuldade que a gente tem, num caos que a gente vive, né? Às vezes tem alguém que tem as pessoas que choram e tem outras que vendem lenço, né? Ou seja, não vamos só chorar também, acho que vamos tentar produzir alguma coisa nesse momento. Então a gente tem procurado conversar com as meninas, deixá-las mais ativas, principalmente ativar um pouco mais essa parte mental, né? Do que fazer. Porque, assim, para a seleção, ainda a gente está sem um rumo ainda, né? As coisas estão se definindo agora para saber quais as competições. A gente teria uma competição agora em maio, que era o pré-olímpico, era o sul-americano. E essa competição Uhum. ela já foi cancelada, já mudou para julho e agora está mudando para agosto. Então, acho que são coisas que a gente vai ter que ir se adaptando, aí, o planejamento e tudo mais. Mas eu acho que essa parte mental, eu acho que ela é fundamental para que a gente possa
evoluir e não ter um dano aí, né? Não perder. Até o próprio relacionamento, mas isso tá bem bacana, elas estão muito comprometidas, isso é uma coisa bem legal. Uma coisa bem interessante com a LBF, que é a Liga Feminina, ela está produzindo Uhum. algumas reuniões para poder também ativar, né, as meninas de uma certa forma. Então, já que eles iam estar teoricamente no meio da competição, no meio da liga, e como não tem, foram todos cancelados, né, os jogos, o que está acontecendo? Eles estão produzindo alguma coisa. Então, eles chamaram de LBF Academy. Então, ali eles estão convidando técnicos, ex-jogadoras, ex-técnicos, para que elas possam estar envolvidas e convida as jogadoras para participar. E está tendo uma participação bem legal. Hoje, por exemplo, foi uma participação da Hortência, onde ela fez uma palestra para as meninas, onde ela trocou um pouco da experiência dela. Foi bem bacana, assim. Eu acho que esse tipo de ação são as coisas que a gente tem que fazer para conseguir se manter aí nesse momento. Não, e puxando nisso que você falou, até é louvável que as confederações, e a gente até tem tentado também, na medida do possível, unir também, vamos divulgar as lives todo mundo, o que está rolando e tudo mais. E até eu queria que você comentasse também que essa semana saiu notícia muito bacana da Confederação de Basquete, de estar mudando, tá tornando uma coisa um pouco mais tecnológica, né? Um pouco mais... tá me fugindo a palavra. Digital. Digital. Aham, Era essa palavra digital. que eu queria dizer. Queria que você falasse um pouquinho também desse momento da confederação. A confederação, eu acho que ela está vivendo um momento primeiro, já vivendo não, já tem, acho que essa gestão pegou uma confederação bem com muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades financeiras. Mas eu acho que eles estão com uma mentalidade de não permitir que essa dificuldade financeira ela possa prejudicar ou então impedir de que as coisas sejam feitas. Então, o Brasil não deixou de participar de nenhuma competição oficial. O Brasil eles estão procurando fazer com que a qualidade das coisas elas sejam melhores, dos treinamentos. Ela está buscando parceiros para isso. Né? Então, por exemplo, todos os treinamentos que nós fizemos, desde o Pan-Americano até o Pré-Olímpico Mundial, eles buscaram uma parceria com o Comitê Olímpico, que é um super parceiro, para que a gente pudesse manter essa qualidade. E, ao redor disso, eles estão buscando uma estrutura. Então, estão buscando algumas parcerias com universidades, com algumas empresas já que têm esse tipo de gestão digital, tudo mais, para começar a transformar um pouco esse cenário do basquete, né? Para não ficar uma coisa muito solta, para não ficar sem sentido as coisas que estão sendo feitas. Então, eles têm buscado, no meio dessa crise, dessa dificuldade toda, eles estão buscando olhar para alguma coisa que possa ser feita dentro dessa própria dificuldade financeira. Eu acho que é uma gestão que o Gui, cara, se não fosse ele, eu acho que ia ser muito difícil da gente conseguir alguma coisa. Ele está conseguindo fazer realmente com que essa gestão e o basquete tenha ainda essa credibilidade. A gente tem uns parceiros, como, por exemplo, o Comitê Olímpico, que é super importante. Então, a gente vê, às vezes, alguns resultados, né? Como foi o Pan-Americano no feminino, o 3º lugar da AmeriCup. A gente bem próximo de classificar aí para uma Olimpíada, que eu acho que isso aí, na circunstância, o jeito que o Brasil está jogando, eu acho que é uma maneira que já mudou muito. Então, acho que são coisas que a gente está tentando, lógico, melhorar. E esse tipo de coisa, por exemplo, de digitalizar a informação. Porque estão tentando acompanhar o que o mundo está pedindo hoje, né? Eu acho que o que o mundo pede hoje é se transformar mais tecnológico. Então, essas parcerias são super importantes. Não, e aproveitando esse gancho que você falou, queria que você falasse, desde que você assumiu a seleção feminina, a gente já teve momentos de conquistas, momentos também de trabalho duro, também um pouco de frustração, né? Queria que você fizesse essa retomada dessa montanha-russa. Não, e é bem lembro, interessante isso. Não, e eu lembro, inclusive, daquele treino antes de vocês viajarem, que eu cheguei a acompanhar, e, tipo, todo mundo com sangue no olho ali, tipo, trabalho rígido, duro, vai dar, vamos lá, enfim. Então, isso é super interessante você falar, é bem bacana a gente comentar sobre isso. Porque o que acontece, assim, quando eles me convidaram e eu assumi, eu falei para eles, eu preciso primeiro formar um grupo de trabalho,
Porque eu não acredito que eu vá conseguir nada sozinho. Então não adianta você, se vocês querem só que eu entre para vocês colocarem meu nome, eu tô fora. Entendeu? O que eu quero é fazer um trabalho, eu quero fazer um grupo de trabalho, eu quero ter uma metodologia para a gente poder trabalhar, eu quero que isso seja passado também para as categorias de base. Ou seja, eu quero fomentar o basquete feminino, né? Porque o basquete feminino são 4 países no mundo que foram campeões mundiais, e o Brasil é um deles. E o outro, por exemplo, União Soviética, já nem existe mais, né? Já está tudo dividido. Então, a gente vê, por exemplo, a força e a história que o basquete feminino tem, que eu acredito que pode ser resgatado. Então, quando eu falei isso para eles, eles falaram, é isso que a gente quer. Então, a gente conseguiu formar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, com o que a gente foi fazendo, né, com a comissão técnica, a preparação física, os fisioterapeutas, o trabalho da assistência dos assistentes técnicos, acho que estava todo mundo entrando na mesma página. Isso contagiou as meninas. As meninas ficaram, de uma certa forma, aproveitando aí o momento, elas ficaram infectadas positivamente, né? Porque a gente viu o resultado que deu. E isso foi mérito total delas, porque 15 dias de trabalho não dá para fazer muita coisa. Então, o primeiro resultado do Pan-Americano, acho que foi uma coisa que falou para elas assim, ó, vocês são possíveis. E elas sentiram, poxa, nós somos capazes. Entendeu? Então, acho que isso deu uma força para o trabalho, né? Para que a gente pudesse continuar. Mas eu acredito muito que quando a gente conseguiu fazer isso, foi para uma AmeriCup, onde estava jogando Estados Unidos com todos os jogadores de WNBA. Estavam jogando o Canadá com alguns jogadores de WNBA e o Canadá que sempre é forte, é a quarto do mundo. E quando a gente jogou, por exemplo, isso em Porto Rico, e a gente ganha a medalha de bronze, atrás só do Canadá e Estados Unidos, isso fez com que gerasse essa expectativa mesmo. Fala assim, bom, vamos classificar para a Olimpíada. Mas não é bem assim. Eu acho que é a coisa que demanda um tempo, né, para você conseguir um resultado, principalmente a nível mundial. A gente está falando numa esfera mundial, a gente jogar, por exemplo, como foi contra a Austrália, né, que é a segunda do mundo, contra a França, que no ranking é, se eu não me engano, a quinta do mundo. A gente brigar com essas seleções é complicado. A gente jogar de igual para igual com elas, eu acho que já cria essa expectativa. Então, às vezes, a frustração que a gente sente é condicionada pela própria expectativa que nós geramos. Porque lá atrás, há 7, 8 meses atrás, falava assim, o Brasil vai jogar pode disputar uma vaga para a Olimpíada. Imagina, impossível. Muita gente não acreditava nem que a gente chegasse a jogar esse pré-olímpico mundial. Eu acho que então, e a gente chegou com chances. Então, acho que essa expectativa que aconteceu e esse sentimento de frustração foi pelo próprio trabalho positivo que a gente fez. Que eu acho que agora foi um começo. A gente não pode parar e falar, não, tá tudo certo. Não, a gente precisa continuar, porque o nosso objetivo não é quase chegar. O nosso objetivo é chegar e chegar com chance de brigar por uma medalha a nível mundial. Então, para isso, é um trabalho muito longo. E por isso a gente fala que é um trabalho de médio e longo prazo, com algumas ações agora, mas médio e longo prazo. Não, com certeza. E ainda é muito recente, né? Só que quando você tem os resultados no curto prazo, você se empolga. Você fala, vamos aí. Isso mesmo. E ainda mais quando a medalha do PAN foi de uma coisa que o Brasil estava tentando há 28 anos, né? Foi há 28 anos atrás que o Brasil conseguiu aquele. E outra, deu um start naquele ano que o Brasil ganhou. Aquele foi o start para jogar o campeonato mundial e ser campeão mundial. Então, cria toda essa expectativa, né? E até sobre o Pan-Americano, né? Foi bem interessante, assim, que as pessoas falam, não, mas jogou contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um time aí, que é um time, vamos dizer, universitário. E aí, depois de alguns meses, agora, né, saiu o draft da WNBA. E das 12 jogadoras daquela seleção, 7 entraram no draft. Os 7 vão jogar a próxima WNBA. Ou seja, não é tão fraco assim o time, né? Não é tão fraco assim. Então, mostra que a gente realmente fez um bom trabalho, né? Que a gente, às vezes, tem uma mania, um pouco do jeito de desvalorizar as coisas. Mas eu acho que foi um super trabalho que as meninas fizeram. Foi mérito total delas comprarem a ideia e executarem. Então, acho que foi bem bacana o jeito que foi, e por isso criou essa expectativa. Não, e eu acho que toda a comoção, até na competição mesmo com não conseguindo a vaga,
foi legal a gente ver um movimento da galera falar, meu, vocês não podem desistir, vamos manter firme que a gente tá continuando aqui, vamos nessa. Eu não sei se você deve ter sentido isso mais do que a gente, mas vendo nas redes sociais a galera marcando, obrigada meninas, vocês deram tudo, valeu a torcida mesmo assim, enfim, de incentivar mesmo, e não falar assim, não. Uma coisa bem Desmerecer, curiosa, né? uma coisa bem curiosa que aconteceu foi assim, eu sempre fiz, a minha vivência é toda no basquete masculino, né? Eu praticamente trabalhei Eu minha até quero vida falar inteira disso com depois basquete com você. masculino. E aí, o que acontece? Quando eu falava com as pessoas, que a maioria das pessoas que eu tenho amizade ainda, que eu conheço, de técnico, que eu tenho relacionamento, são técnicos e pessoas do masculino. E eles me falavam, cara, eu tô conseguindo assistir o basquete feminino, assim, com torcendo, vendo que tá jogando, as meninas estão jogando, dá gosto de ver. Então, eu acho que isso também acho que é importante. Acho que isso é uma conquista também, né? Não é só, às vezes, a medalha ou só uma classificação, mas é a conquista. Porque, na verdade, o que a gente quer é formatar uma maneira de jogar e que depois a consequência disso vai ser a gente ter brigar pelos títulos, pelas medalhas e tudo mais. Então acho que é bacana quando a gente tem esse feedback, como você estava falando, né, de um apoio. Foi um apoio incondicional. Eu fui no Comitê Olímpico e eles me falaram assim, cara, é muito raro ver o que aconteceu. Vocês não terem conseguido classificar para a Olimpíada e ter uma aceitação tão alta, ou seja, foi praticamente todo mundo falando que o trabalho está sendo bem feito. Essa é uma coisa que no Brasil é muito difícil de acontecer, né? Porque sempre acaba valorizando, muitas vezes acaba valorizando mais o resultado do que o trabalho. E dessa vez foi valorizado muito o trabalho, até pedindo tipo, uma continuidade para que continue, porque viu a melhora. Então acho que isso também é uma responsabilidade que a gente tem que assumir e ser uma motivação aí para frente. Com certeza. Baseado nisso, eu vou puxar uma pergunta que o pessoal mandou aqui, que tem a ver com isso. A Helena, já que a gente está falando sobre esse momento, a Helena mandou aqui pra gente o que esperar do futuro do basquete feminino sem a vaga. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente já está conversando, responder essa pergunta de um trabalho que continua, né? Então, o futuro do basquete feminino sem a vaga, desde o começo, assim, quando a gente assumiu esse trabalho, a gente não condicionou o trabalho à vaga para Tóquio. Por quê? Porque quando eles me chamaram, quando a gente quis formatar esse trabalho, iniciar esse trabalho, a gente estava muito no início. E aí, a gente achou meio que desleal a disputa de competir contra equipes que já estavam fazendo um ciclo olímpico. A gente não pode falar que um ciclo olímpico de alguns meses. É impossível. A gente ia jogar contra equipes que já estavam se preparando há mais de 4 anos. Entendeu? Então, quando saiu até a revista do Pré-Olímpico Mundial, a gente viu há quanto tempo os técnicos estavam trabalhando, e o que menos tempo estava trabalhando há 3 anos, há 4 anos. Aí a gente fica pensando, se alguns meses a gente já deixou a equipe bem, se imagina a gente ter uma continuidade, como que nós vamos competir? A gente vai competir de uma forma muito mais leal, mais justa. Então, em nenhum momento a gente condicionou o trabalho à classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. É um trabalho de médio e longo prazo que a gente fazia parte, é claro, a gente falou, todas as competições que a gente vai, nós não vamos para ver o que dá, nós vamos para brigar pela melhor classificação possível. E isso fez com que a gente criasse essa expectativa da classificação. Então, eu acredito que o trabalho ele tem que ter uma continuidade. O trabalho vai continuar de uma forma melhor agora. Né? Então, agora a gente tem que estar com um foco para as próximas competições. Quais são as próximas competições? Sul-Americano, aí que classifica para a Americup, que classifica para o Mundial. Tem um Mundial que vem aí com um número de equipes menores do que era antes. Antes, o Mundial eram 16 equipes, agora são 12. Vai ser muito mais difícil de classificar. Então, acho que a gente tem que, agora, continuar esse trabalho e em nenhum momento condicionar. Agora vamos recomeçar. A gente não vai recomeçar. A gente vai dar uma continuidade no trabalho. E agora, a gente também tem uma vantagem. Né? Que a gente estava conversando com o preparador físico, o Diego, e a gente estava falando assim, a gente agora tem uma vantagem. Por quê? A gente não classificando para a Olimpíada também, a gente vai ter um ciclo, talvez agora, de realmente 4 anos. Sendo que quem vai jogar a Olimpíada vai começar um ciclo no próximo ano. Então, a gente vai poder ter uma vantagem sobre isso. A gente tem que usar essa vantagem. Não ficar acomodado e falar, agora a gente tem 4... Não, vamos fazer as coisas agora para que realmente a gente use essa vantagem de ter agora 4 anos
para a próxima Olimpíada e a gente está mais preparado para conseguir realmente essa vaga. Falando sobre isso, você falou também da LBF, a questão da base. Veio uma pergunta aqui do Marcelo Romano que eu achei muito interessante, até voltando para te perguntar: que posição no basquete feminino do Brasil mais te preocupa pensando no futuro e analisando a base? Armadoras, alas ou pivôs? Eu acho que assim, pensando numa esfera mundial, porque a gente tem que formatar o time para isso. A gente não pode preparar o time para ser campeão sul-americano, né? Eu acho que se a gente formatar o time para ser campeão sul-americano, se a gente consegue isso, ok, mas eu acho que não é isso que a gente quer. A gente quer formatar o time para jogar numa esfera mundial e brigar nessa esfera. Porque se a gente conseguir isso, com certeza o sul-americano, as competições da América, o Brasil vai ser forte. Então, pensando nessa formatação, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito fisicamente as jogadoras, para que a gente consiga jogar dentro dos conceitos que a gente tem de jogo, mas numa intensidade alta e a maior parte do jogo. Então, isso é muito um trabalho físico que a gente tem que fazer, que já está se iniciando. Que já se iniciou, na verdade. Mas eu acredito que aí, pensando no basquete que a gente tem hoje, eu acho que a gente precisa trabalhar muito incisivamente no trabalho, principalmente das jogadoras laterais, das jogadoras exteriores, principalmente da posição 2 e 3. Mais da posição 3, eu acredito. Eu acho que aí a gente tem que estar trabalhando mais nessa esfera, fazendo com que algumas jogadoras também que jogam na posição 2 hoje, elas possam jogar na posição, na posição 3, que elas possam jogar na posição 2, ou seja, a gente aumentar um pouco a estatura da equipe para que a gente consiga ser forte e ser mais... a gente conseguir jogar nessa esfera mundial, que é o que está sendo pedido hoje, né? Então a gente vê as equipes aí que estão jogando as finais e torneios mundiais, são jogadoras que têm esse perfil. A gente precisa estar muito inserido nessa configuração, nesse perfil. De trabalhar essa base aí, também. Até ontem. Tem bastante gente aí, estou vendo bastante gente do basquete, bem legal aí. Galera conhecida. Para quem está aqui acompanhando a gente, 2 recados. Vocês podem mandar perguntas para o Neto aqui na caixinha e também apertar o coraçãozinho para nossa live ficar lá na frente, ajudar a ser divulgada. A gente faz parte do Olimpíada Todo Dia, para quem não conhece, e veio graças ao perfil do Neto, www.olimpiadatododía.com.br. Falando dessa questão de base, Neto, ontem a gente estava até falando sobre isso, assim, da necessidade de fomentar mesmo, né? E até uma coisa que a gente a gente fez várias matérias especiais na Semana da Mulher, falando também de como as meninas, muitas vezes, não têm esse incentivo de praticar a modalidade. Eu conversando com as minhas amigas, até usando um pouquinho do meu poder de fala, a gente estava até lembrando que às vezes na educação física, eu tô em semana de menstruação, não vou jogar, não quero jogar, não sei o quê. E a importância dessa base de conhecer a modalidade, jogar a modalidade para tornar também jogadoras e, obviamente, cidadãs, né? Eu acho que isso você tem visto, mas... E eu sei também que você faz parte muito desses eventos com as alunas mais novas, né? Eu sei que o pessoal que está acompanhando aqui até participou daquele NBA Camp, é isso? Eu sei que tem uma galera que entrou aqui, que eu vi foto sua, falando com a galera. Eu queria que você falasse dessa importância também com quem... Que, tipo, nesse trabalho a longo prazo, sei lá, daqui 10 anos vai estar jogando basquete, mas que é importante também. Muito. Isso é super interessante você ter tocado nesse assunto. Um dos projetos que a gente apresentou para a Confederação, que a gente já está iniciando, é justamente o trabalho com a formação, né? O que a gente precisa? A gente precisa primeiro mudar um pouco da cultura. A gente acredita muito que a jogadora, ela vai virar jogadora se ela tiver só um talento. Mas não é por aí. A gente precisa de alguém que saiba potencializar esse talento. Então, a gente está falando de um trabalho também com a formação de treinadores. Porque uma coisa é eu pegar algumas jogadoras que têm talento e elas virem treinar comigo. Quantas jogadoras eu vou conseguir treinar? Entendeu? Vamos lá. Se eu conseguir treinar 50... Agora, se imagina se eu treino 50 treinadores. Se a gente capacita 50 treinadores,
quantas outras jogadoras elas vão poder também vamos dizer, elas poderem receber esse conhecimento, receber essa orientação. Então, a gente precisa mudar um pouco essa cultura de que a gente não tem atletas com qualidade. Mas muitas vezes eu acredito também que a gente não tem formadores de qualidade para transformar essas atletas com qualidade. A gente viu, você citou muito bem aquele camp da NBA Girls, né, que elas participaram, era um camp de meninas, que em pouquíssimo tempo, eu conversei com os organizadores, eles falaram que teve mais de 100 inscritos, e eles tiveram que encerrar as inscrições porque já não tinha uniforme. Porque, para você ver o interesse que tem. Então, existe sim alguém querendo aprender. E onde existe alguém querendo aprender, precisa ter alguém que queira ensinar. E que queira ensinar com qualidade. Então, acho que esse é um projeto que a Confederação tem, a gente já apresentou para a Confederação, de capacitar os treinadores para que eles possam, de uma maneira geral, poder trazer mais meninas para jogar. Eu estou falando isso exclusivamente para o basquete feminino. Então, a gente vai ter um projeto de capacitar os treinadores de basquete feminino, porque a quantidade de treinadores do basquete feminino também é pequena. Então, a gente vê, por exemplo, tem poucos times, mas também a gente tem poucos treinadores. Então, a gente tem uma ideia de capacitar os treinadores para que a gente consiga, assim, aumentar o número de praticantes. E é muito, eu acredito também, da gente capacitar os professores de educação física para trabalhar com basquete. Porque na escola, com certeza, vai ter alguém que quer jogar basquete. E às vezes a gente fica esperando se alguém quer jogar basquete ir para os clubes. E como são poucos clubes, a gente acaba tendo problema de, não tem jogador, é porque não tem clube, e aí? Mas na escola elas sempre vão estar. Na escola, ali é o lugar que elas vão sempre estar. Então, capacitar também os professores a trabalhar com o basquete. Quem sabe dali sai um talento, e daquele talento a gente consegue colocar num clube e evoluir com o basquete feminino aí nessas jogadoras. E falando também nesse sentido, vou fazer até uma pergunta de leiga para quem tá assistindo a gente e saber. Eu, nos meus altos 1,58 de altura, a modalidade que eu mais gostava de jogar era basquete. Só que, né, com esse tamanho todo, eu só era boa para ficar correndo ali no meio, batendo bola. Mas era a modalidade que eu mais gostava. Para as meninas que jogam, o que precisa ser para ser uma jogadora boa? Para quem está começando na modalidade. Vou aproveitar esse seu exemplo, né? Uma jogadora que também teve recebia esse mesmo estigma, vamos dizer assim, era a Débora. A Débora é pequenininha, ela era uma jogadora também que olhavam para ela e falavam, putz, é muito pequena para jogar no alto nível e tal. Bom, no último pré-olímpico mundial, ela foi junto com a Austrália, que é a segunda do mundo, a França, Porto Rico, que tem uma qualidade muito grande das jogadoras, qualidade individual. A Débora foi a jogadora que mais roubou bola, foi a jogadora que deu mais assistência do torneio. Então, não é o tamanho que vai limitar a jogar. É lógico que as jogadoras mais altas, se elas trabalharem, a possibilidade para elas é maior, porque elas podem jogar em diferentes posições. Né? Uma jogadora menor, é difícil ela jogar, por exemplo, como uma jogadora que vai jogar lá no poste baixo, lá de pivô, né? Uma jogadora, é difícil. Né? Então, eu acredito muito que elas têm, sim, essa qualidade. As jogadoras pequenas não são limitadas, o tamanho delas não é o que limita essas jogadoras. Então, eu acho que não é um fator limitante. Eu acho que tem que pensar mesmo. O que precisa ter, eu acho que desde o início, eu acho que isso também depende do trabalho dos treinadores, é entender um pouco o jogo. Entender. Por exemplo, se você souber fazer muito bem os fundamentos do basquete, drible, passe, arremesso, mas não souber usar esses fundamentos durante o jogo, não serve para nada. Se você tem um bom arremesso, mas você arremessar na hora errada, você não está ajudando a sua equipe. Você tem que ver o que esse fundamento, essas habilidades, elas podem ajudar o time. Então, é você saber executar esses fundamentos na hora certa. Isso, essa leitura, quem vai ensinar são os treinadores. Por isso que a gente vai nessa linha de capacitar os treinadores, os professores, para fazer com que os jogadores evoluam. Eu já vi muitos times que, às vezes, fisicamente, eles não eram top.
assim, nossa, super altos, um time grande. Mas, em compensação, tinha um entendimento do jogo muito grande e levavam vantagem. Porque o jogo de basquete é um jogo coletivo, não um jogo individual. Então, não vai ganhar o time que tem o melhor arremessador. Vai ganhar o time que tem o melhor time. Entendeu? Que propicia aquele melhor arremesso para o arremessador. Então, acho que essa leitura que a gente precisa trabalhar. Para mim, acho que na minha maneira de pensar, e eu tenho compartilhado com alguns treinadores, é exatamente investir nessa formação dos profissionais para que eles possam passar essa leitura de jogo para jogadoras. E você gosta dessa parte de ensinar? Claramente, como técnico, você já tem isso na bagagem, mas essa parte de ensinar também outros treinadores, dessa parte mais acadêmica, você também gosta bastante? Gosto demais, gosto demais. Eu sou formado em educação física, né? Quando eu fui para fazer educação física, eu fui com o propósito de ser treinador de basquete. Não, quero ser treinador de basquete. Mas durante a minha graduação, eu vi outras coisas que eu poderia fazer. Como, por exemplo, eu dei muitos anos, eu dei aula em faculdade. O que é um professor de faculdade? É ensinar o futuro professor. Então, é a capacidade de você ensinar a ensinar. Né? Eu acho que isso ajudou demais também na minha posição como treinador. Porque tem um aspecto psicológico, um aspecto didático, né? Uma sequência pedagógica, tem um lado pedagógico disso que eu acho que ajuda demais na hora de você poder compartilhar o conhecimento. Eu acredito muito assim que essa é uma coisa que eu sinto gosto de poder... Por isso que eu gosto de compartilhar conhecimento, de estar falando como a gente trabalha, trazer as pessoas, né, que trabalham para próximo da gente. Então, a gente abriu os treinamentos, você viu lá, a gente abriu para um grupo de treinadores para que eles pudessem vir, viver o nosso dia a dia, a gente colocar para eles aquilo que a gente estava fazendo do nosso trabalho e, de uma certa forma, passar a nossa metodologia, explicar como a gente faz no nosso dia a dia, como a gente trata, né, os conceitos do jogo. Eu gosto muito dessa parte. Eu acho que, além do que eu acredito muito, que para a gente ter um time adulto forte, a gente precisa ter uma base forte. Não, e essa questão, assim, não só a teoria quanto a prática, ela é muito importante, né? Eu sou a irmã mais velha, minha mãe vivia falando para mim quando eu era pequena, sobre a minha irmã, que a melhor forma de você ensinar alguém é pelo exemplo, né? Exatamente. Isso aí, para mim, é um ponto-chave. Né? Até a liderança, eu acho que o maior líder é aquele líder que lidera pelo exemplo, pela atitude. Né? As pessoas elas se tornam líderes, às vezes nem sabem falar muito bem, mas pela maneira como elas agem, elas acabam sendo líderes, sendo referência. Então, é muito isso, é você ser líder pelo exemplo, ser líder por atitude. Acho que isso aí é o mais forte. Você já comentou de uma das jogadoras, eu vou puxar aqui uma pergunta do André Rossi, nosso amigo. Ele estava perguntando para você, nosso amigo do Olimpíada Todo Dia, que você falasse da Stephanie Soares, que está jogando nos Estados Unidos. Você tem acompanhado? O que você tem visto sobre essa jogadora? A Stephanie, primeiro um abraço aí para o André. Obrigado aí por sempre estar apoiando a gente aí, legal demais. A gente, acredito muito. Você sabe que a gente do Olimpíada Todo Dia está sempre em contato com você, né? O João Fraga, sempre em contato com você, o André, Fernando Gavini já mandou pergunta aqui também. É todo mundo. Não, mas isso é bom demais. E são, assim, como vocês têm o conhecimento, né, não só da modalidade, mas de uma maneira geral, de tudo que acontece num esporte olímpico, eu acho que é super importante, por isso sempre é muito produtivo aquilo que vocês... vale a pena demais a gente falar sobre o que vocês estão perguntando. Como, por exemplo, a pergunta do André sobre a Stephanie, né? A Stephanie é uma menina que ela tem 19 anos, ela veio já em 2018 para uma primeira convocação, onde ela foi convocada para uma competição já numa seleção anterior, e já porque ela é um prospecto. Né? Então, nos Estados Unidos, falam muito dela. Né? Ela é, assim, dos scouters assim, de WNBA, de grandes universidades, ela está sempre sendo falada. Ela joga NAIA, né? Que é uma divisão bem abaixo da NCAA. A qualidade realmente não é muito boa. A gente acompanha porque a gente tem um software que a gente acaba usando, um banco de dados que a gente sabe, a gente consegue ver todos os jogos deles, todos os jogos.
Então a gente assiste os jogos da Stephanie lá nos Estados Unidos. E a gente vê que o nível é um nível bem fraco, assim, é um nível bem abaixo, considerando a capacidade que ela tem. Mas ela é um prospecto incrível. Eu acho que ela, por exemplo, a Camila, que foi agora também para a NCAA, né, falando das meninas grandes, a Isa Varejão, né, são meninas de um prospecto muito grande, sem falar nas outras que estão lá, né? A Nicole, a Sara, são jogadoras, a própria Nani, que já veio com a gente também para treinar com a gente para o Pan-Americano, são jogadoras que estão tendo um certo protagonismo nos Estados Unidos e que com certeza aí, no futuro muito próximo, elas vão estar com a gente aí numa seleção brasileira adulta. Neto, falando das nossas perguntas, tem uma pergunta aqui do Fernando Gavini e eu até queria falar com você também sobre essa questão. Ele falou assim, você começou a fazer sucesso muito jovem. Quais as dificuldades você teve que superar para ser reconhecido mesmo sendo muito novo? Eu li a pergunta primeiro, porque às vezes esses quadradinhos acabam cortando um pouquinho e aí você não sabe o que está escrito no final. Bom, na verdade, assim, quando eu estava no meu último ano da faculdade, eu fui convidado para ser professor da escola de basquete do Paulistano. Então, isso eu tinha 21 anos, comecei a trabalhar no Paulistano, eu fiquei no Paulistano 16 anos. E eu passei por todas as categorias, né? Desde a escolinha de basquete até ficar 6 anos no adulto, né? E acho que isso me ajudou demais a formar um pouco essa ideia da importância da categoria de base para o adulto, porque eu via no adulto uma necessidade da gente ter que fazer uma base forte. Até porque quando a gente chegou no adulto, os jogadores que jogavam no adulto, no Paulistano, eram jogadores juvenis, por exemplo. O Huertas era juvenil, jogava no adulto do Paulistano naquela época. Então a gente viu essa necessidade da base ser uma base forte para que a gente consiga também futuramente ter um adulto forte. E as dificuldades são enormes, né? O começo é sempre muito difícil. A gente começar lá na escolinha, onde ninguém praticamente está vendo, e a gente aproveitando as oportunidades. O que aconteceu? Eu, por exemplo, eu ficava no clube o dia todo e eu trabalhava com a escolinha. Quando chegava à tarde, que começavam o treino das equipes principais, ou das equipes mais competitivas, né? São as categorias competitivas do clube, eu me oferecia para ajudar. Então, por exemplo, eu vi o Agra aqui na live. O Agra, ele foi um técnico lá no Paulistano e eu me propus para ajudar na preparação física, para estar mais perto dele ali, para poder ver como trabalhar uma equipe competitiva. Acabou que eu ajudei ele como assistente e, cara, eu aprendi demais com ele. Então, a gente, às vezes, oferece um pouco no nosso início, a gente doa um pouco, né, daquilo que a gente pode dar do nosso tempo para que a gente possa aprender. Hoje, no Brasil, nós técnicos precisamos fazer isso. A gente precisa ir buscar um pouco de conhecimento, já que a gente não tem uma escola de treinadores. Acho que bem em breve a gente possa ter, mas hoje a gente não tem uma escola de treinadores, então a gente tem que buscar esse conhecimento com quem já está fazendo. Foi bastante difícil, até porque eu não morava em São Paulo. Eu morava em Itapetininga, que é uma cidade... Eu fiz minha faculdade em São Paulo, né? Eu me formei na USP, mas quando eu acabei minha faculdade, eu não conseguia me manter em São Paulo. Eu tive que voltar para o interior. E aí, lá no interior, eu viajava 3, 4 vezes por semana para São Paulo. Para vir para São Paulo. Entendeu? Para ir para São Paulo para poder estar lá no Paulistano, trabalhar com as categorias de base. E acho que isso valeu muito a pena. Valeu a pena demais. Eu acho que é um pouco de investimento, que a gente não olhar tanto a dificuldade, mas para aquilo que a gente quer. Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para quem está começando, é não pensar tanto na dificuldade agora. Porque se você pensar na dificuldade, você ficar paralisado, você não consegue fazer nada. É você pensar que aquele seu esforço de hoje pode ser uma história bonita no futuro. Então, acho que vale a pena pensar dessa forma e buscar as oportunidades. E o Gavini está, inclusive, relembrando aqui que ele te entrevistou várias vezes na época do Paulistano, que ele participava das transmissões da ESPN, que você era mais novo que um monte de jogador. Ele se respeitava ou tinha vez que você precisava dar uma bronquinha a mais, assim? Como que você fazia para a galera? Ou você acha que só no trabalho as coisas vão acontecendo, assim?
Então, isso aí é uma coisa que eu acho que vem muito dos valores que a gente tem também na nossa formação, né? Com Principalmente na certeza. minha casa e depois também na universidade. A minha universidade me ajudou demais, né, a determinar alguns valores. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando a gente trabalha, algumas coisas você negocia. Seu salário, seu contrato, o tempo que você vai trabalhar, essas coisas. Mas os seus valores, eles são inegociáveis. E a partir do momento que você coloca isso, expõe, e você é fiel a isso, que todos que estão participando do trabalho, eles entendem isso, você acaba tendo uma relação e um vínculo muito bom. Então, eu sempre tive um bom relacionamento com meus jogadores. E muitas vezes eu tive que ser duro. Mas esse meu ser duro era justamente para respeitar alguns valores que a gente tem determinado. Entendeu? Que é normal. Às vezes acontece na nossa casa, com os nossos filhos, que vivem todos os dias com a gente. Quando eles saem um pouco da rota, a gente vai lá, pum, puxa a orelha e volta. Porque acho que essa é a função de quem está formando, né? Então, o técnico, ele também tem essa função. Senão seria muito fácil, né? Senão, se a gente ficasse lá com todos os atletas só fazendo tudo certinho, para que vai precisar do técnico? É ou não é? Então, acho que essa é um pouco da função. E a maneira mais fácil de fazer isso é você ser justo. É você cumprir com seus valores, é você ser fiel àquilo que você propôs. E uma coisa que eu acho que é interessante, que muita gente fala para mim, das diferenças, né? Por exemplo, agora eu pergunto muito sobre as diferenças do masculino, feminino. Eu acho que você pode tratar diferente. Eu tenho falado isso em todas as lives, mas eu acho que vale a pena sempre estar falando. Eu acho que, até para entender bem esse contexto, né? Eu acho que você pode tratar diferente uma pessoa da outra, né? Eu posso tratar você diferente do outro, desde que eu queira que vocês tenham o mesmo propósito e que cumpram as Com mesmas certeza. regras. Até porque cada um tem uma personalidade. Eu não posso tratar você do mesmo jeito que eu trato alguém que, se eu falar de um jeito mais agressivo, vai ficar com medo. E você vai ficar motivada. Então, eu posso tratar diferente, mas não com diferença. Ou seja, fazer vista grossa para algumas coisas que você tem, que você faz, que são contra os nossos valores. E o outro, que é porque é mais novo ou porque está começando agora, eu ser mais duro com ele. Isso não faz bem. O Agra, uma vez, falou uma coisa muito interessante que eu guardei isso. O jogador, ele gosta de ser respeitado, mas ele não gosta de ser bajulado, né? Então, o jogador, ele não gosta de que você fique lá só alisando ele. Não, ele gosta que você seja justo. Então, é uma coisa simples, né? Que não é assim, você determinou uma regra, um valor, isso aí vale para todo mundo, né? Eu falava muito assim no Flamengo, principalmente, onde a gente já tinha jogadores de alto nível, onde a gente já tinha jogadores já com protagonismo, né? E jogadores jovens também. Eu falava, cara, a diferença entre vocês já está no salário. Porque o salário que vocês têm corresponde à experiência, o tempo vivido, que é o mérito de vocês. O salário mais alto que vocês têm em relação ao mais jovem é porque vocês já fizeram muitas coisas que merecem ter isso. Essa é a diferença. Dentro da quadra, a gente tem os nossos valores, os nossos princípios. Isso aí é para todo mundo. Não é para quem ganha mais, para quem ganha menos, para quem é mais velho, para quem é mais novo. Então, acho que essa é uma forma da gente tentar colocar em prática alguns valores e alguns princípios que a gente tem. Então, acho que é por esse caminho que a gente segue. E é uma coisa muito legal isso que você falou, né? Também da necessidade de você conhecer o seu elenco, né? Quem funciona de um jeito, porque eu tava conversando outro dia. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo e 7 bilhões de pessoas diferentes no mundo. Tem gente que funciona de um jeito, tem gente que funciona de outro, tem gente que vai ser mais fácil você gritar, tem gente que você gritar vai chorar. E aí, Exatamente. como num grupo você conhecer cada uma dessas pessoas? Precisa tempo também. Isso eu acho que é uma questão, é o elemento, na minha opinião, de acordo com a experiência que eu tive até hoje. Eu posso estar errado, eu estou falando o que eu acredito, o que eu tenho, Claro, tenho claro. usado como experiência, né? Não estou falando que é a verdade absoluta. Durante esse tempo todo, eu percebi uma coisa que é super importante para um treinador. É muito importante você ter o conhecimento do jogo. Você saber ensinar, é muito importante você saber os fundamentos, saber a tática do jogo, é muito importante isso. É mais importante ainda, que para mim é fundamental,
é como você faz a gestão disso. É o relacionamento. Então, e não estou falando só o relacionamento com o jogador, porque eu não acredito só que para uma equipe ela ter êxito é o relacionamento técnico-jogador. Não, é de uma equipe que existe. Então, é o preparador físico, são os assistentes, são os fisioterapeutas, são os dirigentes, são os coordenadores, O falando de assessor de escola. imprensa. Exatamente, é tudo isso. Se você tem um bom relacionamento, isso não garante que você vai ganhar, mas a possibilidade de que isso dê certo é bem maior. Então, eu acho muito importante a gente ter muitas coisas, um conhecimento do jogo, mas eu acho mais importante saber como lidar. Então, eu digo muito, algumas vezes eu dou palestras para empresas, né, para o mundo corporativo, e eu falo muito disso, do treinador ser um gestor de pessoas. Porque para você ter êxito, você precisa ter... Isso não é só no esporte. Eu acho que é uma coisa que o esporte traz, mas eu acho que pode ser para qualquer âmbito. Porque ninguém vive sozinho. Hoje, para você ter... A gente sempre está vivendo numa comunidade, né? Por exemplo, agora, nós estamos vivendo um momento onde a gente está num isolamento. Mas até esse isolamento é um isolamento de uma forma de comunidade. Porque se eu pensar do meu jeito, eu quero sair, que eu vou correr, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e dane-se tudo, eu posso, talvez, não acontecer nada comigo, mas eu posso estar prejudicando outras pessoas. Então a gente vive, até nesse isolamento, a gente vive em comunidade. E tem que saber respeitar alguns princípios. Então eu acho que como lidar com isso, eu acho que é o principal aspecto. Eu acredito que é a partir daí que a gente vai conseguir ter êxito em alguma coisa. Eu tô, inclusive, lendo nessa quarentena, nesses últimos dias, o livro do Bernardino, Transformando o Suor em Ouro. E ele fala exatamente dessa questão da gestão dos atletas que ficam no banco. Quanto você precisa mantê-los motivados para estarem também jogando e não existir essa, entre aspas, vaidade, né? É porque todo mundo tem, eu falo, todo mundo tem que estar na mesma página. Quando eu digo todo mundo tem que estar na mesma página, é porque todo mundo tem que saber que o final, nós vamos chegar no final juntos. Então nós vamos atingir um propósito ou não juntos. Porque a modalidade, principalmente o basquete, é uma modalidade coletiva. Você pega outras modalidades que são coletivas, quem ganha é o coletivo. Só que a gente tem que trabalhar isso também. Então, por exemplo, o nosso dia a dia, que nem eu estava falando hoje de respeito, essas coisas assim. Como que eu posso falar para os meus jogadores que a gente tem que trabalhar de uma forma unida, que tem que ser um jogo coletivo, que cada um tem que se ajudar, dar um passe para o outro que está livre, se depois eu saio, eles me veem brigando com meus assistentes, destratando o médico, brigando com o meu preparador físico, não falando com ninguém. Fala, cara, então é liderar pelo exemplo também. Então, eu acredito muito que se a gente conseguiu ter algum êxito em qualquer equipe que eu passei, seja no Flamengo, Joinville, lá no Paulistano atrás, agora na seleção, é muito que a gente conseguiu formar uma equipe vencedora, onde a gente tinha todo mundo o mesmo propósito. Que o propósito é fazer com que a equipe seja forte, né? Então, e é lógico usar as ferramentas para isso. Mas é exatamente isso, onde cada um sabe exatamente a sua função. E é papel do treinador passar essa função. Muitas vezes a gente critica os jogadores, que os jogadores são egoístas, que os jogadores queriam jogar mais tempo, que eles queriam estar mais tempo na quadra. Mas será que o treinador passou para ele qual seria exatamente a função dele na equipe? Né? Que nem a gente fala muito esse termo de... Tem alguns que vão tocar o piano, tem outros que vão carregar para ter o show. Né? Para que o show possa ir de um lugar para o outro, tem alguém que vai tocar e tem alguém que vai carregar. Porque se não tiver o cara que vai carregar o piano, o cara não vai conseguir tocar do outro lado. Então, acho que cada um tem que saber muito bem a sua função. Eu acho que essa é a principal... essa também é uma gestão do treinador, que acredito que o treinador tem que usar para que ele possa chegar mais próximo de ter um êxito. Exato, exato. E isso que você falou é muito legal, né? Também da questão das próprias jogadoras e jogadores, enfim, isso não vem ao caso, mas de às vezes você sair porque você tem a confiança de quem tá te trocando, é porque tem um propósito, né? Tá acontecendo alguma coisa no jogo, não necessariamente você tá fracassando, né? Às vezes no momento do jogo é de outra pessoa, às vezes é uma estratégia, você tem que ter plena confiança em quem te dirige
pra também não ficar chateada, porque quando o sangue sobe, é difícil. É difícil. Mas eu tava até esses dias, eu tô assistindo bastante lives, assim, né? E eu tenho procurado diversificar um pouco, né? Não só ver de basquete, apesar de ter muitas. Mas eu tava assistindo outro dia uma coisa bem interessante, que é legal da gente compartilhar, que me marcou muito. Eu tava assistindo uma live do Cortella, que ele falava o seguinte, ele falava assim, perguntaram para ele como reagir nos momentos de dificuldade. Ele falou, é simples. Nos momentos de dificuldades é muito simples. Você é só executar o contar até 10. O famoso contar até 10. Porque nesse contar até 10, você vai pensar, nesse momento, quais são as consequências da sua reação. Então, quando você é provocado a reagir, conte até 10. E nesse tempo, pense nas consequências da sua reação. Porque muita gente não pensa na consequência. Ela reage e depois vai ver o que acontece. Então, acho que é importante a gente ter isso muito claro, né? Pensar nas consequências daquilo que a gente vai reagir. Muitas vezes o jogador, ele vai lá e nesse calor que ele tá do jogo, ele sai às vezes esbravejando, tal, papapá. Cara, mas isso vai contra ao propósito que a gente tem como equipe, né? Porque é simples. Cada um tem uma função. E resumindo, o técnico tem a função de mandar e o jogador a função de obedecer. Resumindo, é isso. Se a gente quiser mudar essa ordem, pode ser que já não dê muito certo, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Realmente, nesses momentos aí de calor, que vão ter, porque o jogo, uma coisa é a gente tomar uma decisão, é uma tomada de decisão com a pulsação a 60. A outra coisa é com a pulsação a 180. Onde o sangue já não vai muito mais para o cérebro. E você tem que tomar a melhor decisão. E como você faz isso? E é um trabalho Treina difícil. nessa situação. Mas você tem que treinar nessa situação. Porque se você não treinar nessa situação, quando você chegar no jogo, né? Quando chegar no jogo, você não vai conseguir agir dessa forma. Então, eu acho que você tem que pensar muito dessa maneira, né? Como eu vou agir nos momentos de dificuldade? Treinando nesses momentos. Você precisa treinar, sim. Porque o basquete é um jogo de tomada de decisão. E você sempre tem que pensar qual é a melhor decisão. Não para mim, mas a decisão que eu vou tomar para o grupo. A melhor decisão para o grupo. E a gente conversando sobre esse tema, a gente falou sobre início na modalidade, o pessoal também está perguntando onde e como faz para fazer parte de capacitação de treinadores. Essa é uma coisa que a gente está buscando fomentar agora, né? Acho que até por esse momento que a gente está vivendo, sem os treinadores estarem como prioridade de focar o seu time, né? O trabalho do dia a dia. Então, acho que abriu um pouco a possibilidade de pensar em ferramentas de capacitação de treinadores. A gente tem uma proposta que a gente já apresentou para a confederação e a confederação ela aceitou muito que a gente iria começar agora, um pouco antes de começar essa pandemia, a gente apresentou e a gente já iria colocar isso na rua, né, que é a capacitação de treinadores, justamente por aquele motivo que eu falei no início, que eu acredito muito que a gente tem que capacitar os treinadores para que a gente consiga ter uma qualidade maior de jogadores. Mas eu acredito muito que é um movimento, uma união, né, dos treinadores que estão trabalhando, daqueles que estão vindo. Tem muitos treinadores jovens que estão estudando muito e são muito capacitados. A gente precisa aproveitar toda essa mescla aí para que a gente consiga ter realmente uma evolução do basquete brasileiro. Eu acredito muito que o basquete brasileiro vai evoluir quando a gente conseguir juntar essas partes aí, dos treinadores, dos dirigentes, dos jogadores. Eu acho que esse movimento já está começando no Brasil e acredito que num futuro muito breve, eu acho que a gente vai ter bons resultados. Só deixa eu falar um pouquinho aqui, eu estou vendo aqui, caramba, tem muita gente assim legal, por exemplo, Walter Roese. O Walter Roese é um treinador da NBA Academy, que está atualmente no México, né? Ele tem a coordenação lá dessa NBA, ele é o técnico e é um brasileiro, e ele foi até treinador da seleção brasileira que classificou a seleção para o Mundial Sub-19, que depois eu acabei sendo técnico. E o Walter... Vamos fazer matéria, Walter. Vale Escreve a pena pra demais. gente É um cara que
vale a pena demais. É um cara que tem realmente muita história. Ele tem um conhecimento muito grande de NCAA, porque ele ficou muitos anos como assistente de NCAA, foi técnico de NCAA nos Estados Unidos, né? Na universidade lá da melhor campeonato, o melhor campeonato universitário, que é a NCAA. Um cara que agora está na NBA Academy lá, que é um projeto bem bacana da NBA. E vale a pena demais aí fazer uma live com ele. Muita gente, ó, a Priscila, que é coordenadora da Unigran Rio também, ela está falando assim, é um desafio contar até 10. Contar até 10. Desafio, é um desafio mas a gente tem que fazer. E é uma regra que vale para o basquete, mas vale para a vida também, quando sobe aquele com sangue. Certeza. Né? Mas sem dúvida nenhuma, com certeza realmente é um desafio grande que a gente tem. Só puxar aqui uma pergunta do Gavini, já que a gente está tendo que encerrar daqui a pouquinho, antes que o Instagram derrube a gente. Ele está escrevendo aqui, apesar de não ter classificado para a Olimpíada, está claro o salto de qualidade do time. O que dá para esperar para 2024? A gente conversou disso um pouquinho no começo da live, né? Sobre essa transição e tal, mas acho que essa pergunta especificamente é muito boa para a gente encerrar. Muito boa. Assim, a gente tem uma proposta, né, de continuidade que foi apresentada lá no início. A gente tem uma proposta assim, de fomentar mais o basquete, para a gente ter uma gama maior também de jogadoras capacitadas para isso. E, além disso, é difundir nos clubes que trabalham o dia a dia e nas categorias de base um pouco desses conceitos de jogo que a gente está usando na seleção. Então, quando eles chegarem para a seleção, a gente vai conseguir evoluir muito mais. Então, eu acredito que para 2024, se essas coisas realmente acontecerem, né, eu acredito que a gente vai ter uma equipe muito mais preparada, com muito mais variedade, que hoje a gente precisa demais ter essa variedade, né, de jogo. Então, pensando, como eu falei para você, nessa esfera mundial, a gente precisa evoluir nesse sentido, né? A gente precisa trabalhar com o basquete feminino, de uma maneira geral, no Brasil, e com as jogadoras que estão fora do Brasil, que são muitas. A Adriana, que é a gestora do basquete feminino aqui no Brasil, ela tem o contato de todas essas jogadoras que estão nos Estados Unidos, tem um contato frequente com elas, então a gente tem uma noção de como elas estão, para que futuramente elas possam estar fazendo parte da seleção brasileira também. Neto, queria te agradecer por ter topado falar com a gente. Sempre um privilégio poder te ouvir, poder trocar ideia. Obrigada por aceitar. Nesse momento, o que você quiser falar de recado para a galera que acompanhou, agradecer todo mundo. 2 recados antes de passar para vocês. Essa live ela vai ficar disponível 24 horas no perfil do OTD_oficial. Então, se vocês quiserem ver tudo que ele já falou, porque a gente está aqui no papo há 1 hora, é só ir no nosso perfil e depois a gente também coloca no nosso YouTube. Você pode ver depois, a gente manda para vocês. É isso. Bom, quero primeiro mandar um abraço para todos. Já falei de alguns aqui. Desculpa se eu esqueci de alguém. O Fernando, que é parceiraço aí de muitos anos já. Obrigado aí por estar aí à frente também desse projeto do OTD. Estou vendo aqui, participando, quem coordena um site de basquete da Argentina, que é o Hello 24, que muito legal também, que fala muito de basquete. Todas as pessoas que participam do dia a dia, o Arthur, que foi jogador aí da seleção brasileira, um cara também que está trabalhando aí com a formação, bem legal. A Paula, que trabalha aí em outros lugares também, que está trabalhando aí no sul do país e tem acompanhado bastante a gente na seleção. Cara, um abraço aí para o Max, para a filha dele, abraço para todos que participarem e agradecer a vocês demais por essa oportunidade, que a gente poder compartilhar esse conhecimento e ter a oportunidade de falar com todas essas pessoas. Muito obrigada. E as meninas do Rachão, do basquete feminino, fiquei interessada, hein? Quem sabe depois, passando a pandemia, eu não vou jogar também um pouquinho. Fiquei com vontade. Bora, vamos lá. Vamos lá, tá sempre aberto. Tchau, Neto. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.